Fala, torcedor aimorezista! Está começando mais uma edição do Flechada Direta aqui na Rádio Índio Capilé, nesta sexta-feira chuvosa, 7 de novembro de 2025. Antes de mais nada, te peço para se inscrever no nosso canal no YouTube, se ainda não se inscreveu, e também curtir e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais torcedores do Aimoré. O Índio que venceu o Inter B, o time sub-20 do Inter, na última quarta-feira no Cristo Rei por 2-0, dois gols de zagueiros. O Mikael e o Thiago Pedra marcaram os gols do Aimoré, um em cada tempo, depois de cobranças de escanteio. Essa vitória garantiu o Aimoré na próxima fase da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, o troféu Rui Carlos Osterman. O Aimoré, que encerrou a sua participação na fase classificatória, fica na quinta colocação com 10 pontos, vai enfrentar no playoff o quarto colocado. A gente traz na sequência em detalhes quem pode ser o adversário do Aimoré na próxima fase. Mas em relação à vitória da última quarta-feira, vamos conferir o que falou o técnico Ariel Lanzini, a avaliação dele sobre esse resultado, essa vitória e as primeiras semanas de trabalho dele no comando do Aimoré. Ele que tinha estreado lá em São Gabriel, na vitória por 3-0 sobre o São Gabriel, e fez o seu primeiro jogo no Cristo Rei, justamente contra o Inter. Desde a minha chegada aqui, eu falei que a gente já tinha entrado no mata-mata. A gente teríamos dois jogos, né? O primeiro era contra o São Gabriel fora e agora com esse jogo contra o Internacional, e a gente tinha que fazer os 6 pontos para não depender de nada e estar pronto para o mata-mata. Então, no primeiro jogo contra a equipe do São Gabriel, a gente teve muito menos tempo de trabalho, né? Então, um trabalho um pouco mais curto, então a gente procurou fazer alguns ajustes. Já nesse período contra o Internacional, a gente teve um período um pouco mais longo de preparação. Inclusive, fizemos um jogo treino também com o sindicato. E aí conseguimos já colocar um pouco mais das ideias de jogo, né, do que eu penso, mas eu sempre falo e volto a frisar, eu acho que cada grupo de jogador, cada jogador ele tem sua particularidade e a gente tem que procurar olhar para o jogador, olhar para o interno do jogador e saber qual é o melhor casamento deles, para que a gente possa trazer a melhor equipe no momento, né? Trazer os 11 melhores titulares do momento. E então foi essa a ideia, a gente conseguiu fazer algumas adaptações, botar um pouco mais a cara dentro do trabalho. Eu acho que foi bem efetivo e eu saio feliz do jogo que a gente fez hoje e feliz com a vitória e a classificação. Tá aí, Ariel Lanzini, técnico do Aimoré, falando sobre os ajustes que ele fez no Aimoré nesse seu início de trabalho. O nosso comentarista na Rádio de Capilé no jogo de quarta-feira foi o Natan Dalprá, e ele traz a sua opinião aqui sobre a vitória do Aimoré, a classificação, e já projeta, claro, os mata-matas do troféu Rui Carlos Osterman. Fala, Natan! Salve, salve, maior torcida do Vale dos Sinos. Um abraço em especial a você, Nicolas, e quem nos prestigia em mais uma edição do Flechada Direta, a revista eletrônica das sextas à noite aqui da Rádio Índio Capilé. Bom, o Aimoré garantiu classificação à próxima fase da Copa FF, infelizmente não ficando entre os 2 primeiros, para ter mais uma semaninha de treinamento, de refresco, de recuperação, mas o que vale é o fato do Aimoré estar vivo nessa competição e, como a gente disse na última quarta-feira, garantiu pelo menos mais 2 jogos esse ano. O Aimoré encerrou sua participação na quinta colocação e agora aguarda a definição do final de semana para saber se enfrentará o Gaúcho, o Esportivo ou o Brasil de Pelotas, lembrando que o Índio obrigatoriamente enfrentará o quarto colocado desta primeira fase. A gente sempre fala, né, por uma questão de viabilidade técnica, de viagem, de todo o contexto, o Esportivo seria um adversário mais acessível de uma maneira geral. Não digo mais fácil, mas mais acessível de maneira geral. Pelotas e Passo Fundo são viagens mais longas, é um desgaste maior, enfim. Então, dentro desse contexto, a gente aguarda para saber quem vai ser o oponente, mas o Esportivo seria algo mais facilitador no contexto global desse enfrentamento. Mas falando rapidamente sobre o jogo da última quarta-feira, a vitória por 2-0 contra o Internacional, 2 gols marcados por zagueiros, Mikael e Thiago Pedra, foi a estreia real do Ariel Lanzini. O Ariel Lanzini, que já havia
feito seu debut contra o São Gabriel, mas uma circunstância muito adversa na qual a gente não poderia nem trazer muitos destaques. A gente já viu o início de um padrão de jogo, que tem uma ideia clara de uma situação em que a equipe visa muitos lados do campo, mas até mesmo para liberar espaço no meio. Ou seja, por mais paradoxal que possa parecer, tu vai abrindo o jogo de fora para dentro. É diferente, é um outro conceito de desenvolvimento das partidas que o Ariel Lanzini está querendo implementar no Aimoré. E o eixo maior desta iniciativa é Cris Magno, um jogador que tem uma figura diferente de um camisa 10 do que a gente está acostumado. Eu diria, Nicolas e amigos da Rádio Índio Capilé, que o Cris Magno lembra o Mika, nosso amigo leopoldense que está brilhando no futebol asiático, que é um jogador de condução de bola, de levar ela para frente, arranque e de arremate. E além, claro, tem o recurso da bola parada que foi fundamental na vitória, mas a gente viu o Mauri fazendo essa figura de uma espécie de ponta-meia, um jogador de criação pelo lado direito do campo, atuando com a perna trocada, mas que não tem esse recurso da finalização. Coisa que o Ariel, atuando finalmente na sua, ele que é jogador de extremidade, jogador de lado de campo, que tem o recurso de brilhou a situação, ele finaliza. E isso é importante, porque no todo o Aimoré ganha amplitude no campo, ganha a lateralização, tanto com o Maicon quanto com o Cássio. Aliás, Maicon que voltou a jogar bem, e ganha aquela ideia do elemento surpresa. No primeiro tempo foi mais o Vidmar, o volante que invade a área, pisa ali para tentar a finalização. E no segundo tempo a gente viu mais o Araújo fazendo isso. Ambos tiveram postura tática interessante. O Internacional, uma equipe limitada, que não ofereceu maiores riscos ao Aimoré, quando chegou lá, teve uma figura importante do Enzo, uma grande defesa numa bola que ainda beijou a trave, e bem posicionados, tanto Mikael quanto o Thiago Pedra, destaque para esse segundo, mostrando que a sua noção de cobertura e de posicionamento segue intacta. Tá certo, meus amigos? Grande abraço a todos, bom final de semana, e no domingo, vão ficar ligados para ver qual será o destino do nosso querido Clube Esportivo Aimoré. Até mais, Nicolas. Tchau. Valeu, Natan. Bom, o adversário do Aimoré na próxima fase pode ser Brasil de Pelotas, Gaúcho ou Esportivo. Agora no domingo tem a última rodada da fase classificatória com os seguintes duelos, todos às 3 horas da tarde. Pelotas e São Gabriel, Pelotas que deve vencer e confirmar o primeiro lugar. Gaúcho e Juventude e Esportivo e Brasil. A situação atual da tabela de classificação é a seguinte: o Brasil é o segundo colocado com 12, o Esportivo é o terceiro com 11 e o Gaúcho é o quarto com 11. Esses três times são os prováveis adversários do Aimoré na próxima fase. O Gaúcho, a tendência é que vença o Juventude, indo a 14 pontos, e aí o adversário do Aimoré sairia do confronto entre Brasil e Esportivo. Se o Esportivo empatar ou perder, o Esportivo deve ser o adversário do Aimoré. Se o Esportivo ganhar, aí tem a possibilidade do Brasil ser o adversário do Índio. Isso, claro, considerando que o Gaúcho ganhe do Juventude. Se não ganhar, embola tudo e são muitas as possibilidades de adversário para o Aimoré. O certo é que o primeiro jogo será no Cristo Rei, muito provavelmente na quarta-feira, dia 12, e o jogo da volta fora de casa, seja em Pelotas, Bento Gonçalves ou Passo Fundo. Para os jogos desse playoff, que também é chamado de repescagem, alguns preferem quartas de final, enfim, o Aimoré deve contar com os retornos do Jefferson Lopes e do Matheus Rodrigues, que se recuperaram aí de lesões musculares. O Jefferson Lopes no estágio mais avançado, já trabalha com bola, inclusive. O Matheus Rodrigues deve voltar a trabalhar com bola nos próximos dias. E tem que avaliar a condição do Tony Júnior, que tem um problema crônico do tendão e por conta disso, embora tenha sido relacionado diante do Inter, não foi utilizado. Tá certo? Vamos ficar ligados então no domingo para saber quem será o adversário do Aimoré na próxima fase. A repercussão e a projeção, claro, dos confrontos dos playoffs a gente traz na segunda-feira no Papo de Índio, 8 horas da noite, ao vivo aqui na Rádio Índio Capilé. Um bom final de semana a todos e até mais.